Saudações, eu sou o William Moraes e vou compartilhar com vocês mais um relato de experiência com lucidez extracorpórea. Este relato eu estou gravando no mesmo dia que gravei os 2 vídeos anteriores, aproveitando a brecha de chuvas aqui antes do carnaval. Só troquei de blusa até para facilitar que eu identifique os vídeos e não apague sem querer, porque já aconteceu, por causa da mesma roupa, achei que era o vídeo e apaguei. E o relato eu vou ler ali na tela do monitor, porque o celular acabou a bateria, o pequenininho, e ele não funciona muito tempo com bateria, por isso toda hora eu tenho que abastecer, recarregar a bateria, e esqueci. Eu vou ler ali, talvez eu faça uma careta, ou fique olhando para baixo assim, ó, fazendo desse jeito, porque o LED é muito forte, e eu ficaria cego. Mas vou tentar ler para vocês e comentar aqui um relato de vários relatos, com várias saídas, que aconteceu no dia 28 de outubro de 2020. É um relato também um pouco mais antigo, mas a maioria sempre tem muitos para eu ler, e cada um deles traz um aspecto interessante do que pode ser encontrado lá fora. E eu quero compartilhar com vocês, lembrando que é isso. Lá fora é um mar de infinitas possibilidades e tem que ter a mente muito aberta. E aqui é um estudo de o que pode ser achado, ou exemplos do que pode ser achado lá, ou vivenciado lá. Dia 28/10/2020, percebi que conseguiria sair do corpo por causa da soltura energética e me sentei na cama do plano astral já, do plano espiritual. E era o meu quarto antigo. Desci para a cozinha, que hoje é o meu quarto, e saí da casa. Na rua, eu vi vultos passando e pensei se mandava energia boa para eles, como amparador, né? Mas notei que estavam apenas em dimensões diferentes, dimensões ou frequências. E me estabilizei em uma. Eu percebi que eu estava um tanto dessintonizado ou alguma coisa assim, e me foquei em firmar em alguma, como se eu precisasse controlar a minha densidade para atravessar uma parede, alguma coisa assim. Sempre há essa intenção. E consegui me estabilizar em uma. Muita gente estava na rua, apareceu na rua, e um fator curioso é que estavam todos nus. Era muita gente pelada, mas sem as partes sexuais, sem os órgãos sexuais, nas mais variadas idades. Não pareciam sofrer e alguns até brincavam com isso, de não ter essas partes, pelo que dava para perceber. Eu vi um casal e, com muito jeito, perguntei se podiam me dizer o motivo daquilo. Se é porque não precisavam mais dessas partes, e eles ficaram um pouco desconfortáveis, talvez por serem um casal. E eu disse que estava apenas interessado em entender, e antes de me responderem, outra moça que estava perto comentou algo sobre não entender nem como ela tinha morrido, quanto mais a razão de estarem como estavam. Mas não estava revoltada, só não achava justo não saber, não ter informação. O moço, que parecia namorado da outra moça, mais próxima, pegou um papel e mostrou uma fórmula matemática complexa que eu até tentei decorar. Eu não entendi, mas tentei decorar, guardar, mas tinha muitas variantes, aquela coisa de colchetes, parênteses, e vai, raiz, era muita coisa. Eu poderia tentar replicar, eu queria ter tentado replicar para ver se algum matemático resolvia, mas para mim era demais para eu guardar. O que importa é que ele disse: é por isso que a moça que te segurou se tornou condutora de eletricidade. E falou algo sobre aterramento também, mas eu sentia que ia acordar e acordei. Não sei a que moça ele estava se referindo, talvez algo que eu nem tenha visto acontecer ali, ou vai saber de outro momento. Então, este é o primeiro relato, a primeira experiência que eu tive nessa noite, na primeira saída, e vejam que curioso.
porque existem condições e condições, e pelos mais variados motivos. E aí cada um pode confabular, sei lá, teorizar sobre a possibilidade, pessoas que abusaram demais das partes sexuais, pessoas que não se identificavam com essas partes, talvez, acho até mais provável, e, enfim, muitas coisas podem acontecer e cenários. Segunda, me mantive imóvel na cama para conseguir sair outra vez, mas estava fechado, e consegui sair outra vez, mas estava fechado, flutuando num lugar apertado, com no máximo 1,20 de largura, na parte mais ampla, e parte mais ampla porque tinha uns 3 metros de altura, mas as pontas se conectavam, eu lembro disso. Era como algo assim, sabe? E era bem, eu vou falar sólido aqui, mas obviamente era sólido para o plano espiritual, ou seja, tinha a densidade da coisa que tinha que ter lá. E embora fosse fechado e não houvesse um foco de luz, eu conseguia enxergar perfeitamente bem lá. E eu pensei com calma. Eu poderia tentar atravessar, mas parece espesso e pode ficar escuro. E eu vou ficar sem enxergar por um bom tempo e talvez até perder a experiência por causa da tentativa. Talvez eu tenha mais sorte voltando para o corpo de leve e saindo outra vez. E foi o que eu fiz. Abri a porta e no quintal tinha um grupo de dançarinas com roupas exóticas, prontas para uma apresentação, e uma música começou a ser tocada. E eu tentei passar por elas, deixando claro que eu não queria atrapalhar. Elas pararam e o som parou. E eu captei a frustração delas. E de uns moços que estavam na parte técnica de uma mini produção. E eu falei, essa apresentação era para mim? Porque eu notei que eles estavam prestando atenção em mim e era como se eu estivesse fazendo pouco caso de algo que tinha sido preparado em minha homenagem. E eu pedi desculpas, rindo, porque eu não ia parar para ver realmente. E disse que tá bom, que podiam fazer, que eu assistiria. Mas uma disse que tinha passado a espontaneidade de ser da coisa. O cenário mudou para uma casa que não era a minha, o cenário ao redor, porque esse era o quintal da minha casa. O cenário mudou para um lugar que não era familiar a mim. E conversei com eles um pouco sobre coisas casuais de música, por que eles tocavam lá, os instrumentos, essa parte mesmo, de algo mais logístico. E sim, parece existir uma continuação de artes, de estudo da arte lá, e de manifestação dessa arte. E eu não entendia a razão de terem a intenção de fazerem a apresentação para mim, que eu nem deixei eles fazerem por ânsia de explorar o mundo extrafísico. Eu disse isso para eles, eu não entendi a razão. E a moça para quem eu perguntei sorriu, como se não pudesse falar o motivo. Mas no fim ela disse, posso falar por mim que eu não te conhecia. E olhou para uma moça agachada ao lado de um sofá, isso no quintal, tá? Coberta por um lenço bonito. Todos eles pareciam ter por volta de 20 e poucos anos. Eu fui até essa moça e agachei ao lado dela. Ela estava meio escondida. E eu tirei o véu com cuidado e um tanto curioso para ver se eu conhecia. E ela sorriu ao me ver. Mas, como eu não sabia quem era, e ficou claro na minha mente, ela ficou triste e chorou. E falou coisas confusas sobre Brasília. E a outra moça, que era dançarina, veio ajudar a acalmá-la. E eu também eu a abracei. E fiz carinho nela, para deixá-la mais calma. Dizendo que tinha passado, fosse o que fosse, mesmo que eu não lembrasse, e que ia ficar tudo bem. Talvez fosse algo relacionado a alguma outra vida minha. Acho que a apresentação era algo que nos conectava, que tinham feito por ela para mim. Eu me levantei depois que ela se acalmou, falei com
mais algumas pessoas, falei algumas coisas com os rapazes que me disseram que seria bom ter mais um músico com eles. Lembra, aqui são anotações minhas. E até citaram o nome de uma pessoa que eu conheço daqui, e eu disse que ele tocava muito bem mesmo. E um deles chegou a comentar que estava com dor de cabeça, só comentando sobre o músico. Eu até pensei, tomara que eles não levem o moço embora, né? Porque ele é um moço legal aqui. E depois ele me disse que estava com dor de cabeça. E eu perguntei por que de ele estar com dor de cabeça, se ele entendia que não precisava mais sentir dor. E ele disse que o psicológico ali era muito mais poderoso. Embora fosse mais fácil se livrar de coisas lá, também era mais difícil quando elas se manifestavam. Então elas desaparecem mais fácil ou têm uma maleabilidade maior. Você cura uma doença lá mais facilmente, porque em teoria todas elas são psicológicas. Mas o psicológico é poderoso. A recorrência acontece. Então isso também é uma condição até que eu percebo em várias frequências, camadas e dimensões. Por mais diferentes que sejam entre elas, situações diferentes, tem essas questões aí. Parte 4. Porque depois disso eu acordei. Me forcei para sair do corpo mais uma vez, e dessa vez fui para o quarto antigo da minha mãe e irmã, até porque era meu quarto quando eu era mais novo. Dormi lá até uns 11 anos, eu acho. Depois que virou o outro quarto. Antes minha casa tinha 2 cômodos. Então, era isso. Depois aumentou um pouquinho. E depois mais um pouquinho. Em situações melhores da vida. Eu me forcei a sair e atravessei a janela desse quarto. Coisa que eu já fiz muitas vezes. É bem recorrente. Voltei para o lugar que era a casa daquele grupo. Quando eu saí pela janela, o cenário mudou para aquele cenário onde tinha um grupo de jovens artistas. Mas do lado de fora, eu resolvi explorar e achei um gramado com árvores perto de uma rua, quase rodovia vazia. Flutuei até lá e sentei na grama, só para agradecer a oportunidade de estar ali consciente, tão consciente que eu só não via a grama e as folhas e as árvores, como eu sentia a conexão. Era um carinho na alma, é como se o mover dela era um mover na minha alma. E o sentimento de paz era tão grande, e eu achei tão lindo. E agradeci por poder me dar ao luxo desse descanso, e fiquei ali, vendo a árvore balançar ao vento gentil que soprava. Estava pensando também em como todo mundo deveria conseguir sentir isso quando acordei. Isso eu já fiz outra vez também. Algumas vezes, mas é mais raro, mas foi bom. Parte 5. Forcei uma saída a mais, muito forçada. Cheguei até o portão, mas eu não enxergava nada e estava sem foco. Saí às escuras, às cegas. Já relatei no início, né, que aconteceu muito isso. E repeti para mim mesmo que tinha algo relacionado por estar ainda perto do corpo físico, que estava numa condição de relaxamento. Mas eu repeti para mim mesmo que logo me estabilizaria. Eu parei então e disse que queria ajudar em algo. E assim foi. Eu realmente, depois que passei pelo portão, fiquei tranquilo, voltei a enxergar, tudo se estabilizou. Parei então e disse que queria ajudar em algo, se possível, e que não estava fugindo da minha vida, aqui, na matéria, na carne. E que mesmo que eu saísse todos os dias com lucidez, era por um período muito curto. E eu entendia isso. Houve 0 resposta. Então atravessei o portão e me vi numa rua que não a minha. Era um bairro simples e tinha algo que poderia ser um bar de esquina, mas era um lugar de reunião. Tinha uma cruz e várias senhoras entrando, mais idosas mesmo, aparentemente idosas. Como eu me ofereci antes a ajudar no que eu pudesse, eu desci os poucos degraus daquele lugar, que parecia um bar, e não tinha paredes de 2 lados, então era uma esquina. Tinha uma pilastra, tinha 2 entradas e tinha 2 fundos de paredes.
Entrei. Era um lugar pequeno, coisa de 5 metros por 5 metros. Tinha placas engraçadas com dizeres como somos como vinho, quanto mais velhos, melhor. E eu ri daquilo. Tinha escrito o seguinte: quem acha engraçado a gagueira é que não é. Eu acho que esse é que não é se referia à pessoa não ser engraçada. Alguma coisa assim. E até entendi mais ou menos o significado disso existir ali depois, ao conversar com uma senhora, e vocês vão ver mais pra frente. Mas não entendi completamente, não. Mas eu podia ler perfeitamente, e já falei disso, né? É uma das coisas que me mostram que eu estou fora do corpo mesmo, porque a parte do cérebro responsável pela leitura está adormecida. Não conseguimos ler em sonhos. Enfim, era uma coisa bem peculiar o escrito, e tinha outras placas com outros dizeres, mas uma mulher negra entregava pranchetas e me deu uma. Ela se apresentou como jornalista de um jornal que agora eu não lembro o nome, mas falou que era da Vila Liberdade. E disse que aquela conversa seria iniciada hoje, falou no geral, tá? E terminada amanhã. E eu falei que definitivamente eu dificilmente voltaria. Que estava encarnado ainda, temporariamente fora do corpo, mas que estava lúcido de estar ali. E parte de mim se gabava disso, tá? Admito. Pois dizem que os espíritos acham isso um grande feito, estarmos lúcidos. Mas a senhora negra não pareceu admirada, e eu falei que, com sorte, eu conseguia isso uma vez por semana, não 2 dias seguidos, assim. Às vezes até consigo, mas é muito raro. E era uma média isso de uma vez por semana. Era 4, 5 vezes ao mês. E ela bufou um riso e disse que era muito. Eu ri também e perguntei se, quando viva, encarnada, ela conseguia sair lúcida com frequência, com mais frequências, e era só curiosidade minha, não era competição não. Estou sendo honesto aqui também. Todas ali eram muito amigáveis e eu estava com brandura na alma, eu estava realmente tranquilo, aberto. E ela disse que teve uma vida muito boa, com o amor dela, e me pareceu que tinha se separado depois da morte dela, e eu falei com pesar. Meu amor também veio antes de mim. E eu escutei uma das mulheres atrás de mim dizer para outra: é aquela do cabelo. Eu me virei rapidamente e perguntei se ela se referia a um cabelão vermelho. E ela disse que sim. E eu perguntei se ela conhecia. Ela fez uma careta e com dificuldade, porque ela era gaga. E ela me disse algo que apertou um pouco o meu coração, e aqui eu vou resumir, porque é uma parte muito pessoal, eu já até comentei aqui em outro vídeo, eu vou deixar no final, para quem não assistiu, explicando esse pedaço da adaptação do meu amor depois que ela perdeu o corpo físico, porque teve um momento no qual ela ficou um tanto indignada e revoltada por ter perdido o corpo físico e principalmente por eu ter escolhido ficar aqui, por achar que era o mais certo para nós. Porque tem isso, não tem jeito. Somos seres humanos, tem as coisas que nós queremos e às vezes a gente até sabe que não é o melhor, mas nós estamos conseguindo lidar. E eu achei que precisávamos conseguir lidar. Então, nessa época, ela me deu uma notícia de onde ela estava, temporariamente contida, e me deixou muito triste. Eu até considerei ir lá. Eu perguntei onde era o lugar onde ela estava, porque eu queria ir lá, mesmo com a consciência de que eu provavelmente não chegaria lá. Me disseram, me apontaram mais ou menos. Eu lembro perfeitamente dessa experiência. Lembro da rua, lembro da esquina, lembro dos degraus, lembro das pessoas, lembro de tudo. Lembro de ter saído e olhado a direção que apontaram. Lá na frente era muito distante, era assim, outro lugar mesmo. Mas tenho que considerar que isso realmente existiu por um tempo. E que tudo bem, foi temporário, foi uma questão de uma semana, alguma coisa assim, ou 2.
mais tensas. E é tenso sim, tá? Você estar fora do corpo, ver as pessoas continuando e às vezes pessoas com as quais você tem um grande vínculo e tinha programado continuar junto para sempre. Essa que é a verdade. Mas é isso. Às vezes estamos ainda numa jornada juntos, mesmo separados, porque faz parte desse momento da jornada nós estarmos separados, vivenciando essa separação juntos. Entenderam? É um momento de fazer isso para nos reencontrarmos depois. Então eu acordei, tive que lidar com isso, encarar essa possibilidade. Eu acho que essa experiência foi uma das que eu tive uma lucidez muito grande, extremamente, eu estava plenamente consciente de estar fora do corpo em todas elas, mas essa do final principalmente. E ali era um encontro de senhoras, um encontro que aparentemente acontecia com frequência, todas eram amigas e me receberam bem ali, e deve acontecer com alguma frequência isso de receberem pessoas lá também. Então é isso, compartilhando com vocês mais um trecho do meu diário como pesquisador do tema, de experiências que tenho e de como podemos vivenciar todas essas situações aí. E escutar talvez ajude a vocês a considerarem uma certa naturalidade nisso e não ficarem tão chocados quando acontecerem e com isso talvez nem presos a essas condições, porque é só uma em uma infinidade de possibilidades e é uma questão talvez de se afinar ou de procurar razões para sair dessas situações ou como sair quando for algo que não está agregando tanto ou deixa de ter interesse. Entenderam? Muito obrigado por sua atenção. Deixe perguntas, comentários, responderei a todos na medida do possível, assim que possível, mas responderei. Hasta.